De Paraná, o Cidade Alerta continua na cobertura do caso do policial militar que atirou contra a ex-mulher. Ficou horas ao lado do corpo, impedindo que ela recebesse socorro. Foram horas de negociação até que o soldado acabou tirando a própria vida. O Rudinei Vieira, nosso repórter, está no bairro Rebouças, palco dessa tragédia, e a gente vai conversar com ele porque nós temos imagens exclusivas. O Rudinei conseguiu hoje à tarde e vai trazer tudo para quem acompanha agora ao Cidade Alerta Paraná. Olá, Rudinei, boa noite. Boa noite, Lúcio. Uma excelente noite para todo mundo acompanhando o Cidade Alerta desta quarta-feira chuvosa, fria em Curitiba. E olha, já te adianto um sentimento aqui que é estranho, porque ontem eu estive aqui acompanhando desde o início, ali perto de 5h30 da tarde, quando esse crime teve início, né? Assim que a Franciele foi baleada pelo companheiro, que a rua aqui, Francisco Nunes, foi fechada, foi interditada pelos policiais militares. Inclusive, olha só para a gente recapitular, ontem, durante toda a transmissão do Cidade Alerta, eu fiquei aproximadamente 100 metros desse ponto aqui, que foi onde o carro da Franciele veio parar próximo à calçada. Inclusive, eu vou mostrar aqui onde estão esses dois veículos brancos aqui. Foi onde o carro da Franciele parou depois de ter sido atingido por pelo menos 8 disparos efetuados ali pelo Diego Henrique. Mas tudo isso começou ali, ó, mais ou menos onde está aquele motociclista, uma distância aí de aproximadamente 15 metros ali. Ele emparelhou então com o carro da Franciele e começou a atirar. E você já disse aí, já adiantou para o nosso público aqui do Cidade Alerta que hoje nós temos novas imagens, vídeos exclusivos que mostram parte da negociação dos policiais, mostram a ação do Diego. Tudo isso nós vamos trazer ainda hoje no Cidade Alerta. Eu convido agora quem está em casa acompanhando o nosso CA a acompanhar a reportagem que nós produzimos ontem à noite, enquanto acontecia toda essa negociação da Polícia Militar, tentando salvar a vida de Franciele e também evitar o pior, que infelizmente não foi possível. Acompanhe agora a reportagem que nós preparamos. É 5h12 da tarde quando o soldado da Polícia Militar, Diego Henrique Almeida, emparelha a moto com o carro de Franciele Carneira e Silva, na rua Francisco Nunes, no Rebouças. A jovem para o carro, mas o soldado desce da moto, saca a arma e começa a atirar. Por outro ângulo, é possível ver quando a filha da vítima, que estava no banco do passageiro, uma menina de 11 anos, desce do veículo e sai correndo do local. Uma testemunha, que não quis se identificar, presenciou este momento. A gente ouviu em torno de uns 8 tiros. E todo mundo veio para ver a situação que tinha acontecido, né? Muita gente no local. A polícia chegou bem rápido, né? Tem um módulo bem próximo aqui. E uma moça saiu correndo do veículo branco, e falou que o rapaz que tinha alvejado a motorista era padrasto dela. Uma equipe policial chegou rápido ao local, enquanto Diego ainda estava ao lado do carro da ex-companheira. Os PMs pedem para que o soldado largue a arma, ordem que é ignorada por ele. Logo depois disso, Diego teria entrado no veículo e armado, impedido que os socorristas do SEAT atendessem Franciele. O BOP foi acionado para auxiliar nas negociações, que se arrastaram por horas. Ainda durante as negociações, o soldado chegou a postar em uma rede social um vídeo com uma possível justificativa para o que estava fazendo. Logo depois disso, um disparo pôde ser ouvido. E em seguida, um corre-corre e policiais chamando pela ambulância. Oficialmente, no local, a PM confirmou as mortes de Franciele Carneira e Silva e Diego Henrique Almeida. Bom, esse foi o posicionamento oficial da Polícia Militar aqui no local, ontem à noite mesmo, logo depois disso ter acontecido. E muitos questionamentos foram feitos, né? Até mesmo pela população da ação da Polícia Militar. Quero passar a bola agora para o Thiago Silva, foi quem esteve junto a uma coletiva de imprensa da Polícia Militar, né, Thiago? Que explicou justamente essa ação dos PMs aqui no local.
Pois é, Rudinei, boa noite para você, boa noite, Lúcio, doutora Márcia Marcondes, quem está acompanhando Cidade Alerta Paraná. Durante uma hora, o alto comando da Polícia Militar recebeu aqui a reportagem do Cidade Alerta Paraná e tentou explicar o que efetivamente estava acontecendo. Ao longo do programa de hoje, nós vamos trazer todos os detalhes, por que o policial estava armado, por que o policial retornou aos trabalhos, como foi todo esse trabalho realizado pela Polícia Militar. Mas agora, aqui na abertura do Cidade Alerta Paraná, a gente conversou com o Coronel Darwin. O Coronel Darwin faz parte de uma junta médica no HPM, no Hospital da Polícia Militar. Era quem analisou o policial militar, se estava apto a receber o armamento de novo, como estava sendo realizado o tratamento com esse policial militar. E o Coronel Darwin deu a seguinte resposta aqui ao Cidade Alerta. Acompanhe. Ele teve um afastamento de cunho psiquiátrico. Ele procura o médico assistente, certo? A junta médica avalia a legitimidade desse afastamento, né? Homologa ou não. No caso, foi homologado no mês de abril, março-abril. E no caso dele em específico, ele ficou numa quarentena de 3 meses sem o porte de arma. E na restituição ele foi reavaliado, certo? Para ver se ele tinha ou não condições de portar a arma. Ele foi avaliado que ele tinha condições de Sim. portar a arma. Coronel Darwin, da Polícia Militar, que participou da junta médica, só para entender melhor a história. Policial militar, o soldado Almeida, ele se afasta em abril deste ano. Ele fica 100 dias afastado da instituição da Polícia Militar do Paraná. Ele começa, Lúcio, a realizar trabalhos administrativos, volta ao trabalho, realiza trabalhos administrativos. Ele passa por uma reavaliação médica e essa junta médica entende que ele pode voltar a usar arma, porque em abril ele entregou a pistola, lá é procedimento, é afastado por depressão, entrega a pistola. Passa por uma reavaliação médica depois de 100 dias. Realiza trabalhos administrativos e essa junta entende, não, você está apto a usar, a portar novamente essa pistola. Ontem ele foi ao Copom, ao Centro de Operações Policiais, para pegar o armamento. Pegou essa arma às 16 horas e 40 minutos. Só que um pouco antes, às 15h30, já temendo pela vida, a Franciele tinha procurado a Corregedoria da Polícia Militar para formalizar uma denúncia contra o policial Almeida. A Corregedoria da Polícia Militar fica na rua Jockey Club, bem pertinho onde está o Rudinei Vieira, ali na região do Rebouças. Os dois se encontram e, segundo a polícia, de forma premeditada, ele acaba cometendo crime. Ainda hoje, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações. A gente perguntou, inclusive, ô Lúcio, eu sei que é uma dúvida sua, por que os policiais não neutralizaram o policial Almeida no momento da abordagem? Um tiro na perna, um tiro no braço. Perguntei isso pro coronel, por que não foi feito? Perguntei também em relação a ter premeditado o crime. O que a polícia disse? E mais, a informação, inclusive, que antes de morrer, horas antes de ir ao quartel e pegar a arma de fogo, o policial escreveu uma carta tentando justificar a atitude cometida ontem. Lúcio. Tá certo, Tiago. Nós não tivemos acesso a esta carta, ainda não sabemos o teor. O que ele teria escrito ali, talvez alguma justificativa. Agora eu queria conversar com a delegada doutora Márcia Marcondes sobre esta situação. Doutora, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Cidade Alerta. Ali naquele caso, havia uma pessoa ferida dentro do carro, a Franciele, certo? E o policial estaria do lado de fora. A Franciele, ainda de acordo com os socorristas, estaria viva naquele momento. Não seria um procedimento, a gente não sabe, perguntando para a gente entender como é que funciona o trabalho de abordagem da polícia, muito bem colocado pelo Tiago Silva. Não seria prudente, talvez, atirar na perna desse soldado e socorrer os dois para evitar uma maior? Boa noite. Boa noite. É claro, nós estamos falando agora depois que tudo aconteceu. É muito fácil você pegar e dizer, acho que teria feito aquilo ou aquela outra situação. Mas temos que pensar que os policiais que chegaram lá não tinham as informações que nós temos agora. Nós estamos aqui ontem à noite e vimos o chegar das informações que foram paulatinas. Por quê? Porque também foi assim que aconteceu lá. Não se neutraliza alguém dando um tiro em perna, braço, arma. Isso funciona muito bem nos filmes, porque está tudo combinado entre as duas partes, né? Já sabemos o que vai acontecer quando ocorre um filme. Mas na vida real,
os disparos devem ser sempre, a neutralização deve ser sempre com o objetivo de acertar o que a gente chama de caixa, ou seja, esta região aqui. Por quê? Porque aí sim essa pessoa vai parar. Mas um tiro em perna, em braço, se fosse o caso de ser realizado, isso só deixa mais agitado ainda a outra parte, não resolve o problema. Agora o que chama a atenção desse policial Almeida é que ele é um policial de primeira classe, ele tem 2 faculdades, especializações, e a senhora contava pra gente ali no camarim que inclusive uma dessas especializações seria sobre abuso contra a mulher. Violência doméstica e o atendimento que a polícia faria em relação à violência doméstica. Mas ninguém até agora disse que ele era um mau soldado, né? Parece que ele era um bom profissional, um profissional dedicado e tal, o que não torna ele obrigatoriamente um bom homem, né? Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre essa carta e outras particularidades desse caso. Tem muita coisa para ser vista, comentada aqui no Cidade Alerta Paraná. Olha, você que está chegando agora, a primeira equipe da polícia chega e aborda. Nesse momento, a Franciele já está balhada dentro do carro. Daqui a pouco, mais detalhes aqui no Cidade Alerta Paraná. A gente volta a falar sobre a tragédia no bairro Rebouças, hein? Olha, no tempo em que o Diego e a Franciele ficaram juntos, foram vários boletins de ocorrência. Era um casal que tinha uma história conturbada, viu? Tudo isso foi registrado, então, ali pelas 2 partes. Ninguém estava satisfeito, parece, pelo relacionamento. Então, nós preparamos uma reportagem especial para você entender como é que estava a relação do casal. Nós temos a matéria, vamos acompanhar agora. Coloca no ar. Diego Henrique Almeida da Silva nasceu em Belford Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O carioca, em 2016, foi aprovado no concurso público da Polícia Militar do Estado do Paraná e se mudou para Curitiba. Entre os colegas, o soldado Diego era bem visto. Já sem a farda, ele se mostrou diferente. Um lado violento, revelado com uma atitude cruel. Ele matou a ex-mulher Franciele Cordeiro e Silva, pouco mais de 4 horas, após negociação com colegas de corporação, cometeu suicídio. A nossa equipe teve acesso aos boletins de ocorrência feitos por Franciele. No dia 10 de agosto do ano passado, ela chamou uma viatura da Polícia Militar. O casal brigava porque Diego tentava retirar pertences da casa de Franciele após a separação. Na briga, um colchão foi queimado. Dia 27 de maio deste ano, uma desavença em que o policial procurou colegas de corporação para registrar a ocorrência. Os dois também discutiam por causa de bens. No mesmo boletim, os policiais alegam que Franciele teria mentido durante o depoimento. Um dia depois, o 3º boletim feito pela PM. A equipe policial descreve que Franciele tentava agredir o ex-marido. Durante o trajeto para fazer o boletim, ela até teria pulado da viatura. Diego, com apoio da equipe policial, retirou os pertences da casa. Dia 3 de junho deste ano, o casal novamente discutiu por causa de bens. A propriedade de uma motocicleta gerou a briga, ainda de acordo com o boletim feito pela PM. Todas as denúncias feitas por Franciele contra o ex-marido foram registradas nas imediações de onde o casal morava, aqui na rua Francisco Nunes, no bairro Prado Velho, na capital. E foi justamente aqui que o Diego atirou na Franciele. Ainda segundo colegas de corporação, Diego foi afastado das funções. Uma decisão que teria partido dele mesmo, com a alegação que tinha medo do que poderia acontecer. O tempo passou e o soldado, aos poucos, vestiu a farda novamente. Ninguém sabia, mas ele estava prestes a cometer o bárbaro crime. O quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná fica a pouco mais de 1 quilômetro do local em que o soldado matou a ex-mulher. E ele trabalha aqui mesmo, na Central de Operações. Segundo fontes ligadas à PM, Diego ficou afastado das funções por problemas psicológicos. Horas antes, ele voltou ao quartel e retornou às atividades. Inclusive, a arma da corporação foi devolvida ao soldado. A própria arma, que no mesmo dia foi usada para matar Franciele. O que chama a atenção é que no dia 9, na última sexta-feira, o 5º boletim de ocorrência foi registrado por Franciele. Tudo isso pouco antes de Diego retornar ao trabalho e obter a arma da PM. Também tivemos acesso ao boletim.
Nele, os policiais relatam o que Franciele disse. Em uma ligação, Diego teria dito: "Você não sabe do que eu sou capaz", entre outras palavras. Franciele ligou para a PM e saiu de casa porque estava com medo das ameaças. E elas foram cumpridas 4 dias depois. No boletim, Franciele revelou aos policiais detalhes íntimos do relacionamento. Ela garantiu que o ex-marido tentou abortar uma gravidez 2 vezes com o uso de remédios. Ele teria admitido isto. O casal, entre tantas polêmicas, chegou a reatar o relacionamento no início deste ano, com Franciele grávida. O bebê nasceu prematuro, mas morreu dias depois. Pois é, doutora Márcia. Então a gente vai repercutir um pouquinho com a senhora agora sobre esse caso, porque um comportamento dele estranho, um relacionamento totalmente abusivo. Conturbado. Conturbado, essa é a melhor palavra, né? Um relacionamento complicado também. E o momento que ele fala para ela por meio de mensagem: "Você não sabe do que eu sou capaz". Então, é uma ameaça já, né? Dentro de todo esse contexto, é uma ameaça, evidentemente, né? A ameaça, ela não precisa usar assim: "eu vou matar você". Ela pode ser com outras palavras e até com gestos, né? Doutor, e ontem à noite nós dissemos aqui no Cidade, porque eu estava em contato com um bombeiro que estava no local, e ele dizia, ele teria dito: "Eu só saio daqui depois que ela morrer". Ele teria dito isso lá na frente das forças de segurança ontem à noite. Quer dizer, ele estava determinado a resolver a situação, a dar cabo à vida da mulher, depois tirou a dele. Sim, e não só determinado naquele momento, mas determinado antes, né? Existem várias informações que surgiram posteriormente que levam exatamente a essa conclusão, de que ele planejou isso, que não foi uma decisão de momento, não foi um surto, como você falou inicialmente, mas não, foi um planejamento, né? E ele estava já dando sinais de que isso poderia acontecer. Ele estava informando que isso ia acontecer. Tanto né? doutora, ameaçou. Que havia ali a filha da Franciele no carro, uma adolescente que nós vemos nas imagens, no momento em que ela foge, ela foi poupada. Ele sabe atirar, porque é um policial militar. E o alvo era a mãe. E não se importou que ela saiu, então ele tinha uma visão clara do que ele queria, né? E o que chama atenção também nesse caso, delegada, é que ele falava muito na partilha de bens. Nós tivemos a informação de que parece que a Franciele e eles viviam em uma casa alocada. Que bens são esses que eles viviam discutindo e brigando, então? Quando você está numa situação de separação, às vezes as pessoas brigam por coisas que não têm sequer um valor econômico razoável. Mas a ideia é exatamente manter a discussão, porque quando se discute, se vê a pessoa novamente, né? Então, às vezes você vê essa circunstância. Não sei exatamente o valor do que eles estavam discutindo, mas que pode ser uma situação de só quererem continuar a discussão, né? Tá certo. A gente continua repercutindo esse caso com o Thiago Silva, porque ele acompanhou no início da tarde a coletiva do comando da Polícia Militar. E aí, Tiagão, o que a polícia diz sobre esse caso? Alguns detalhes chamam a atenção, Lúcio. Um deles é que Franciele, sendo ameaçada pelo policial militar, pelo soldado Almeida, procura a delegacia da mulher. No domingo, na sexta-feira, como o Marcelo Borges colocou, um boletim de ocorrência é confeccionado, a polícia é chamada, vai de novo, né, numa briga de casal, numa briga de relacionamento, mas ninguém representa contra ninguém. A Franciele, então, procura a delegacia da mulher e formaliza uma queixa. Pede, inclusive, Lúcio, uma medida protetiva, e tem muita mulher que está acompanhando agora o Cidade Alerta Paraná e sabe que tem medida protetiva que, infelizmente, funciona, mas só no papel. Essa medida é concedida em tempo recorde, à noite o juiz assina o papel, e aí o que diz a medida protetiva é que o soldado Almeida não poderia mais se aproximar de Franciele. Porém, na medida protetiva não pede que seja restringida a arma para ele, apenas que ele não se aproxime dela. A arma, tudo bem, pode continuar usando. Só que, Lúcio, para uma medida protetiva ter efeito, o denunciado, ele precisa ser avisado disso. E não deu tempo, ele não sabia da medida protetiva, tampouco a Polícia Militar do Paraná. Aí a gente indagou, Lúcio, o Major Carlos Rocha, do 12º Batalhão, responsável pela operação ontem, pelos policiais que participaram da negociação. A gente ficou na dúvida, Lúcio, será que a polícia agiu de forma correta? Será que a polícia não demorou para essa negociação? A polícia poderia ter evitado, por exemplo, a morte dela ao tentar ali render esse policial em surto, já que ele atira nela e vê a mulher agonizando dentro do carro até a morte e os policiais não puderam fazer nada. Veja o que disse o coronel, o Major Rocha da Polícia Militar.
Está num local residencial, edifícios, veículos transitando, né, trafegando naquela via. E a primeira medida adotada pelos policiais foi justamente verbalizar, no sentido de tentar demover aquela pessoa ainda não identificada, a largar a arma, e não tiveram sucesso no primeiro momento. Adotaram o protocolo padrão, né? Preservar a vida de outras pessoas envolvidas, retirar pessoas do ambiente, fazer o isolamento inicialmente precário, né? Inicialmente nós conseguimos fazer um isolamento próximo do local, do evento crítico, e na sequência nós vamos ampliando essa proteção. Afirmo que a Polícia Militar seguiu protocolos estabelecidos, normatizados no âmbito interno da corporação. Ô Lúcio, teve muita gente que criticou a ação da Polícia Militar. Afinal de contas, ela estava baleada dentro do carro. Os policiais não poderiam fazer nada naquele momento para tentar salvar a vida dela. É um questionamento. Houve uma revolta por parte de algumas pessoas nas redes sociais questionando esse protocolo que foi utilizado ontem. A gente sabe, ô Lúcio, que em algumas abordagens da Polícia Militar, a polícia acaba, né, recebida a bala, acaba revidando a bala, né? Isso foi colocado em xeque, foi colocado em dúvida. Segundo o major responsável aí, o Carlos Rocha, major do 12º Batalhão, esse é o protocolo que deveria ser seguido. Agora, ô Lúcio, você já acompanhou vários confrontos aí entre policiais militares e criminosos. A polícia conversa pouco, né? A polícia age mais rápido. Ainda segundo a Polícia Militar, imagens exclusivas que o Cidade Alerta Paraná teve acesso mostram que o policial, depois de atirar na ex-companheira, atira contra a própria cabeça. Pois é, as imagens são fortes, a gente não vai mostrar essas imagens. Sim. A gente viu até na Twitter aqui, né, Thiago? Elas são, assim, terríveis, porque é o momento em que ele está de frente com a polícia ali, Thiago e doutora Márcia. Então, e nós temos essas imagens, elas são muito fortes. E em respeito aos nossos espectadores, a gente vai evitar, então, de divulgar. Mas, olha, era uma cena assim já. 9h16 da noite foi quando ele tenta tirar a própria vida e consegue. Morre no local e esse é o desfecho do caso. O marido e a ex-mulher ali mortos. E a polícia depois chegou e, infelizmente, nada mais pôde ser feito, os bombeiros também no local. Olha lá o momento, logo após, então, a morte, viu? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, vamos ouvir mais a doutora Márcia sobre esse caso, que é bem interessante, viu? Olha, antes da gente trazer umas imagens exclusivas aqui no Cidade, quero conversar um pouquinho mais com a doutora Márcia sobre o caso, então, de ontem. Cidade Alerta ficou em cima dessa história, o programa todo, sobre a morte da Franciele e também do policial. Então, doutora, sobre esse caso, a gente estava falando da abordagem, o Thiago Silva até trouxe mais uma vez essa situação que é bem interessante, sobre, o Thiago comenta assim, as palavras dele, o momento da abordagem, se o policial tivesse atirado na PM, aí ela teria revidado? Se ela tivesse ameaçado a Polícia Militar... Ele nem ameaçou. Ele não ameaçou, porque quando ele ameaçava alguma coisa, ameaçava se matar, né? Então, pretende-se preservar vidas, é isso que se tenta nesse momento, né? Então, isso de fato não aconteceu. Mas ele tinha já uma programação em relação a isso. E em relação a essa outra demora posterior, nós não sabemos quando ela morreu. Só o médico legista vai poder nos dizer quando ela morreu. Mas lembrar que ninguém relatou que ouviu gritos dela. Quando ele grava aquele vídeo, você não ouve nenhuma voz no fundo que pudesse ser ela gemendo, sofrendo. Então não sabemos quando ela morreu. Talvez nesse momento ela já estivesse morta. Porque assim, doutora, a gente circula por todos os cantos da cidade, o Thiago Silva, eu também, e a gente ouve as pessoas falando, para que fique bem claro, porque é um procedimento da polícia, um procedimento de abordagem, com todos os protocolos de segurança previstos, né? E ele é específico para a situação de refém. Situação de refém, o objetivo é você ter essa comunicação com a pessoa que está fazendo alguém refém e dessa comunicação buscar o melhor resultado possível. O resultado melhor possível é a vítima viva e o agressor preso. Mas este é o objetivo, mas depende de várias situações. Mas a gente não sabe realmente em que momento que ela acabou morrendo, mas a gente não ouviu ninguém relatar. Ouviu uma mulher gritando,
Ou no vídeo ela estava no fundo. Então a gente não sabe disso, né? Tá certo, doutor. Olha, nós temos imagens exclusivas do ataque do PM. A gente vai ver agora, por vários ângulos, na verdade. Cidade Alerta conseguiu, hein? Os tiros contra o carro da vítima e o desfecho trágico deste crime, gente. Então, só no Cidade Alerta, bota exclusivo ali que dá trabalho para fazer isso, hein? Como dizia o nosso Marcelo Rezende. Vamos acompanhar essa história. Roda. No alto da imagem já é possível ver que Diego Henrique Almeida vinha acompanhando o carro de Franciele Carneiro e Silva, sua ex-companheira, desde o início da rua Francisco Nunes, no Rebouças. Neste ponto, próximo à rua Chile, o soldado alcança o carro da jovem e inicia os disparos. Veja que assim que ele começa a atirar, a filha da vítima, de 11 anos, que estava no banco do passageiro, pula do carro ainda em movimento. A menina chega a cair no chão, mas consegue se levantar e sair correndo. Agora repare que foram poucos segundos desde o momento que Diego Almeida atira contra o carro de Franciele e a chegada de uma viatura da Polícia Militar. Os dois policiais descem e ordenam que o soldado largue a arma, mas ele ignora. A negociação com Diego para que ele se entregasse durou mais de 4 horas, até que às 9h16 da noite, Diego sai do carro onde estava com Franciele, ele gesticula algo rapidamente e em seguida atira contra si. Ainda por estas imagens, é possível ver a aproximação cautelosa dos policiais com escudo e logo os socorristas também correm até o local, mas já é tarde demais. Diego Henrique Almeida está morto na calçada e Franciele Carneiro e Silva sem vida dentro do carro. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer aqui no Cidade Alerta Paraná o perfil da vítima, como é que era essa moça, o dia a dia dela, o comportamento e o perfil também do Diego, do policial militar. Nós temos a reportagem prontinha, já já você vai acompanhar conosco aqui no Cidade Alerta Paraná. Combinado?